Estamos dentro da Quaresma, segundo domingo, e nós somos chamados a aprofundar a nossa vida de fé. As leituras nos falam sobre isso hoje, né? Podemos dizer assim que as leituras estão dizendo para nós que nós somos chamados a uma nova visão, uma nova compreensão da nossa vida. Podemos imaginar uma criança, né, que no começo ela não tem plena noção de quem realmente, na verdade, nem quem ela é, né? Certas as teorias psicológicas, psicopedagógicas dizem que a criança, no seu início, nos primeiros anos, ela se acha mais uma igual à mãe, unida com a mãe, né? Depois, com o tempo, que ela vai tomando consciência de que ela não é a mãe, ela vai se separando da mãe. Mas mesmo assim, ela se mantém ainda uma criança, ela não tem ainda uma compreensão plena, né? Às vezes nós ficamos admirados com algumas crianças que parecem já ter uma certa ideia mais elevada. Tem criança que conversa com um adulto, né? A gente fica meio admirado com algumas coisas, mas ainda é uma compreensão ainda que não é plena. De certa forma, nós adultos, agora eu estou falando da vida espiritual, nós adultos também ainda precisamos tomar uma consciência de quem realmente nós somos. Espiritualmente falando, a nossa caminhada de fé é uma caminhada de tomar consciência de quem nós somos. Nós não sabemos plenamente quem nós somos. Como assim, Padre, que eu não sei quem eu sou? No sentido espiritual, nós estamos sempre avançando na compreensão de quem nós somos. Esse tempo, por exemplo, da Quaresma, é um tempo forte que enfatiza isso. Mas, na verdade, é toda a nossa vida, toda a nossa caminhada de fé é uma tomada de consciência. Ou pelo menos assim deve ser. É isso, de certa forma, que a palavra de Deus está nos dizendo hoje. Vou começar aqui com a segunda leitura que nós ouvimos. São Paulo escreveu para Timóteo: caríssimo, Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Timóteo, Deus nos salvou. Ele nos chamou com uma vocação santa. Será que o Timóteo não sabia disso? Essa frase é bela, mas é bem básica. Não tem muita novidade aqui. Deus nos salvou e nos chamou para uma vocação santa. E mais ainda se nós pensarmos que esse Timóteo era um bispo. Um jovem bispo, é claro, mas um bispo. E, no entanto, São Paulo vai dizer para ele: Deus nos salvou e nos chamou para uma vocação santa. Claro que Timóteo sabia disso, mas São Paulo vê a necessidade de enfatizar isso. Porque mesmo aquilo que nós sabemos, nós precisamos ganhar cada vez uma compreensão maior. Se nós pararmos para pensar, agora trazendo essa palavra para nós, que coisa maravilhosa nós sermos salvos. Nós tomamos isso normalmente como algo simples, né? Tá, Deus nos salvou. Mas na verdade isso é muito grande, isso é maravilhoso. Eu fui salvo. O Senhor olhou para mim, me escolheu. O Senhor me tirou das garras do demônio, das garras do mundo. O Senhor me salvou. Isso é maravilhoso, é um mistério enorme da nossa fé. Depois da salvação vem, Ele nos chamou para uma vocação santa. Aí entra naquilo que eu estava dizendo, da nossa compreensão de quem nós somos. Nós somos chamados a uma vocação santa. É algo muito grande o nosso chamado. Quem eu sou? Eu sou um eletricista, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um construtor, um pedreiro. Tudo isso, ok, faz parte da minha vida, né? Porque a profissão nos marca bastante. Eu sou um brasileiro, ok, eu tenho lá meu número de RG, de CPF, ou seja, eu tenho uma cidadania, eu sou um cidadão. É uma grande graça, né? Ser um brasileiro, a gente ama a nossa pátria. Mas isso ainda não é a nossa essência. Isso não é a nossa essência. Por mais que tudo isso seja importante, eu não estou dizendo que não é importante, e faz parte da nossa vida, né? Uma bênção de Deus, nossa profissão, tudo mais.
Mas isso não é a nossa essência. Isso não é o mais importante em nós. O mais importante em nós é: eu fui salvo, eu fui escolhido, eu sou um filho de Deus, eu sou chamado a uma vocação santa. Quando nós vamos ganhando compreensão disso, significa que nós agora sim estamos vendo a vida sob a perspectiva, sob o olhar da fé. Quando nós conseguimos compreender quem realmente nós somos segundo a fé, que é a verdadeira compreensão nossa. Aí nós vamos para o Evangelho. Nosso Senhor no Evangelho chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Tem uma razão para ele ter escolhido esses 3, mas isso deixamos para outro dia. Ele chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12, chamou 3, um quarto dos seus discípulos, e sobe a montanha. Essa montanha não diz o nome, aqui diz uma alta montanha. Essa montanha, nós, segundo a tradição, é o Monte Tabor. Quem já foi e teve a graça de ir na Terra Santa deve ter ido lá já, né? Porque é quase que uma visita obrigatória. Quem um dia tiver essa graça, se for na Terra Santa, suba lá na montanha. Hoje tem uma igreja muito bela lá. E Jesus lá se transfigura diante dos discípulos. Ele fica transfigurado. O que é transfigurado? Nós não temos noção disso. Nós não temos noção. Nós conseguimos mais ou menos imaginar. Não é que Jesus colocou glitter nas suas roupas para elas brilharem. Não. É que Jesus, não era só a roupa, era Ele. Esse homem está diferente, agora está brilhando ali. E esses 3 discípulos ficam, né, surpresos, atônitos com aquela visão. Alguns santos tiveram visão de Jesus assim, glorioso, né? Por exemplo, Santa Faustina viu Jesus belo, assim, transfigurado. Alguns outros santos também. É uma visão maravilhosa, né? Então, nosso Senhor se apresenta daquele jeito. Por que Ele faz aquilo, né? Em certo sentido, como nós estamos ouvindo nas leituras, é uma forma de dizer para aqueles discípulos, e através deles dizer para nós: olha realmente quem eu sou e quem vocês são chamados a ser e a seguir também, e a me seguir. É trazer esses discípulos da sua vidinha cotidiana para uma nova compreensão. Esses homens eram pescadores, tinham lá a sua vidinha cotidiana. Quando Jesus os chamou, já os trouxe para uma nova vida. Mas agora Jesus ainda dá um passo a mais com eles, para eles entenderem qual o tamanho da graça, qual o tamanho do chamado que eles têm, a vida da fé. Esses discípulos foram chamados a compreender as coisas agora com uma visão da fé, que é totalmente diferente de uma visão meramente, vamos dizer assim, do homem sem fé, né? Quando a gente não tem uma visão clara da fé, a gente vê a vida de um jeito. Quando a fé está agindo em nós, a gente passa a ver a vida de outro jeito. De outra forma. As coisas mudam o sentido dos valores que nós temos. Antes, a gente valorizava mais isso. A partir de que você vê a vida da fé, você começa a valorizar outras coisas. Há uma inversão, uma hierarquia de valores que mudam. Porque agora fica claro que o que é mais importante é a vida da fé. Não quer dizer que essa vida da fé há um desprezo pela vida comum, pelo nosso caminhado nesse mundo. Pelo contrário, volto no Evangelho. Os discípulos viram Jesus daquele jeito. Aí Pedro, sempre ele, né? Ele é sempre o primeiro a tomar a iniciativa, né? Isso é uma das demonstrações de que Pedro é realmente o primeiro, por isso que o Papa, né, é o sucessor de São Pedro. Pedro toma uma iniciativa e diz: Senhor, vamos ficar aqui. Imagina, né? Ele viu Jesus glorioso. E Jesus ainda estava conversando com Moisés e Elias. Vamos ficar aqui, não precisamos descer não. Vamos ficar aqui nessa montanha. Ele não tinha muita noção do que ele falava, mas ele estava tomado por aquilo, né? Nossa, Jesus
está aqui, o que eu quero descer, né? O que eu quero mais? Mas Jesus é claro, vai dizer, não, nós vamos descer. Essa vida da fé, essa compreensão nova, deve descer com você na sua vida cotidiana lá embaixo. Vamos descer dessa montanha. Não é que a nossa vida é desprezada, trabalho, tantas coisas são desprezadas. Não, isso é a nossa vida. Deus, estamos nesse mundo e é uma bênção, né, tudo que nós vivemos. A questão é descer para esse mundo com uma vida da fé. Descer com uma nova cabeça. Duvido que esses 3 desceram daquela montanha com a mesma cabeça que eles tinham quando eles subiram. Duvido. Eles desceram daquela montanha mais reflexivos, mais compreendendo o chamado de Deus. Ainda não foi perfeita essa compreensão, mas eles desceram diferentes daquela montanha para viver a sua vida com uma nova compreensão. Meus irmãos, esse tempo de chamado nosso, tempo de quaresma, é uma ênfase nisso. Mas na verdade, toda a nossa história, toda a nossa caminhada é um crescimento na compreensão da fé. Ou pelo menos deve ser assim. Onde nós vamos tomando consciência cada vez maior quem eu sou. Quem me chamou? Qual a graça de Deus na minha vida? Nós vamos cada vez mais nos compreendendo, não como meramente pessoas que estão aí vivendo nesse mundo. Não, nós temos um chamado grande, uma missão grande, nós temos uma graça muito grande, uma graça enorme. Na oração que nós fizemos hoje, no início da missa, foi isso que nós pedimos para Deus. Ó Deus, que nos mandasses ouvir o vosso Filho amado. Lá nessa montanha, eles escutaram a voz do Pai. Esse é o meu Filho amado. Ouviu. Alimentai-nos com a vossa palavra. Sim, Ele está nos alimentando com a palavra. Escutamos a palavra. Para que, purificado o olhar da nossa fé, nós nos alegremos com a visão da vossa glória. Purificado o olhar da nossa fé. Você percebe o que nós estamos pedindo para o Senhor? Nós estamos pedindo uma nova visão. Nós estamos pedindo enxergar a nossa vida de uma forma diferente, segundo a perspectiva da fé, que muda tudo em nós. Muda valores, muda intenções, muda relacionamentos, muda moralidade. Vai mudando tudo em nós, por causa desse olhar da fé. Peçamos ao Senhor isso, meus irmãos. Peçamos sempre nas nossas orações: Senhor, me dê a graça de enxergar as coisas com o olhar da fé. Me dê a graça de compreender o seu chamado na minha caminhada de fé. E Deus, é claro, sempre ouve as nossas orações quando elas são tão boas assim.